Tem gente que atrai problema e tem o Danilo Gentili que parece ter um imã especial para traição. E olha, quando eu digo traição não é exagero não, tá? Só nesse ano foram 2 pancadas pesadas vindas de gente próxima. Mas a verdade é que essa lista é muito maior. Depois que a gente lançou ali o parte 1 dos traidores do Danilo Gentili, vocês comentaram ali pedindo mais nomes. E meus amigos, esses nomes vieram. Hoje a gente vai revisitar algumas amizades antigas que simplesmente desmoronaram. Tem roteirista que trabalhou quase 10 anos com ele, tem amigo de palco que virou desafeto público, tem comediante famoso que soltou opinião atravessada na hora errada, e tudo isso gerou uma sequência de tretas, vídeos resposta, indiretas, acusações e gente tomando lado como se fosse final de campeonato. Bom, vamos conferir então esses nomes do vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Vitor Camejo. Para quem não conhece, o Victor Camejo, ele era um amigo antigo do Danilo, tá? Chegou a trabalhar como roteirista no De Noite, além de aparecer no programa desde a época do Agora é Tarde. Tudo leva a crer que ele passou a integrar a equipe depois de participar do Mesa Vermelha em 2013, quando já circulava com o grupo ali do Gentili. Com ele, no canto direito da mesa, que é nosso roteirista com corpo de bebê e cabeça de feto, Vitor Camejo. O Victor, ele ficou ao lado do Danilo e da turma até 2023. Foram cerca de 10 anos juntos, até ser desligado ou pedir para sair. Isso ninguém sabe ao certo. O problema é que essa saída não foi nada tranquila. Em 2023, o Victor criticou o Léo Lins durante aquela polêmica envolvendo a acusação de racismo por causa de uma piada. Na época, ele escreveu: boa sorte aí para quem tá afim de sentar com o racismo e negociar onde ele pode e onde não pode. Não contem comigo. Porra! É isso que você vai fazer com teu amigo, teu colega Léo Lins? Tudo bem, ó, esse cara... Assim, um monte de gente tá lendo falando, quem é este cara? Ninguém. Tá tentando aí, tá tentando cavar, ganhar o publiquinho dele aí. Mas precisa fazer isso, velho, com o Léo Lins que você conhece, que sempre te respeitou. Com isso, o Danilo acabou comprando a briga do Léo Lins e deixou bem clara ali a revolta dele com toda a situação. Principalmente porque o ataque vinha justamente de alguém que esteve com eles ali por tantos anos. Alguém com quem, teoricamente, sempre existiu uma boa relação. Na visão do Danilo, o Victor sabia muito bem que o Léo Lins não é racista e o que ele fez é humor, é piada. E não um sinal de que ele seria, de fato, preconceituoso e coisa do tipo, tá? Então vocês vão ver que algumas das desavenças ali com o Danilo até veio também por causa disso. Porque o Danilo, ele compra muita treta de quem é amigo dele. O Léo Lins é amigo, então se esses comediantes que aproveitaram essa queda aí, né, esse cancelamento que o Léo Lins teve pra amassar o Léo Lins mais ainda, pra chutar ele, ver que tá no chão e chutar ele, o Danilo vai lá e compra a treta. A gente viu isso com esse Victor aqui e também a gente vai ver mais à frente nessa lista com o próprio Patrick Maia. Dai na orelha. Então você vê um verme desse aí, amigo do cara, trabalhou com o cara, sempre foi respeitado, sempre foi bem tratado, sabe que ele não é nada disso, chega num momento como esse, é covarde. Nem o nome do cara cita, mas cita o suficiente pra que um monte de verme vá lá encher o saco do cara. Cita o suficiente pra subir em cima do cara apanhando no chão e ver se o tamanho de feto dele sobe uns 10 centímetros a mais. Isso é de uma covardia, é de uma sordidez. E já fez comigo também. Quando eu rasguei a Maria do Rosário, ele ficou do lado da censura. Isso é comediante no Brasil. Bom, segundo o Danilo, né, aquela crítica ao Léo deixou evidente que o Victor estava entrando no time de quem defende censura, tá? E que no fundo era só mais um militante aí, né? É claro que ele também enxergou tudo aquilo como uma baita trairagem. Você já trabalhou com ele, eu te dei emprego, você chegou aqui em São Paulo, pediu emprego, eu te dei emprego. Aliás, sabe o que você fez quando eu rasguei a censura da Maria do Rosário? Fez um vídeo me xingando, dizendo que a censura estava certa. Sabe quem mais fez isso? Olha aqui, Paula Lavigne, Caetano Veloso. Então, é por isso que é esta bosta e é por isso que não vai mudar, porque é tudo muito relativista. Muito relativista. Bom, e a história não parou por aí. Depois do vídeo em que o Danilo fala tudo isso, o Camejo, ele respondeu em grande estilo, né? Ele gravou um vídeo de 30 minutos para rebater cada ponto. Olha, Danilo, não vou falar de você, tá? Não é com você. Mas se alguém me cobra por ter dito que eu não negocio com racismo, porra, eu ia dizer que a carapuça serviu. Uma carapuça branca e pontuda. Ele disse muita coisa, mas uma delas foi a que se arrependia de não ter saído do programa antes. Arrependo muito de não ter saído antes daquela merda. Não só eu, como absolutamente 100% daquela sala de roteiro tem vergonha e pouquíssimas lembranças boas daquela época. Todos. Deve ser muito gratificante esperar esse sentimento nas pessoas. Inclusive, sabe quem que gera emprego? Não é a peninha não, sabe o que é? É a demanda. Ou tu me contratou de peso de papel? Você precisava de roteirista, achou um que você julgou que era bom e contratou. Se enganou.
problema seu. Ele também afirmou que na época o Danilo estava procurando um comediante, viu o trabalho dele e quis contratá-lo, deixando claro que nunca pediu emprego para ninguém. O que aconteceu foi que você estava precisando de um comediante na equipe, me viu no Comedians, pagou pau e quis me contratar. E ainda se eu tivesse ido pedir emprego, Danilo? E daí? É meu dono agora? Eu tenho que concordar com tudo, baixar a cabeça pra tudo? Tem muito emprego merda por aí, viu, meu parceiro? O mais pesado vem agora, né? Quando o ingrato disse ter vergonha e nojo de todo o tempo em que eles trabalharam juntos. Inclusive, Danilo, do tempo que eu trabalhei contigo, eu só tenho hoje nojo e vergonha. Convenhamos, né? Depois de 10 anos trabalhando lá, sair falando desse jeito foi uma bela vacilada, no meu ponto de vista, tá? E sobre toda essa confusão, o Victor ainda falou muito mais. No fim das contas, teve gente que ficou do lado do Danilo, outros que apoiaram o Victor, ou seja, né? Cada um tirando aí as suas próprias conclusões. Victor Sarro. Seguindo a linha aí dos Victors, né? Agora a gente vai para um bem mais conhecido, bem mais famoso. O Danilo e o Sarro já foram amigos. Pois é, já foram. O Vitor Sarro é o seguinte, não tenho problema nenhum com ele, não tenho raiva do Vitor Sarro, nunca mexi um palito pra fuder o Vitor Sarro na minha vida, mas o Vitor Sarro foi o seguinte, o Vitor Sarro eu conheci no Orkut, quando nós começamos a fazer stand-up, ele aparecia lá, meu, deixa eu fazer aí, meu, sou fã de vocês, quero fazer, meu, um dia quero fazer, hein, um dia nada. Esse desentendimento entre os dois já é público faz um bom tempo e cada um conta a sua própria versão da história. O Sarro, por exemplo, chegou a detalhar o lado dele lá no Ticaracatecast. Segundo ele, tudo começou porque algo teria chegado ao ouvido do Danilo, algo que, segundo o Sarro, ele nunca fez. Em vez de tentar esclarecer, o Danilo teria então simplesmente pegado birra e depois passou a falar mal dele. Só que quando o Danilo participou do Caverna do Ogro, ele disse que a versão do Sarro era só metade da história, e então contou o lado dele. Segundo Danilo, a verdadeira razão da bronca foi outra. Em um dia em que ele estava prestes a indicar o Sarro para um show, alguém que estava ali junto, né, mostrou uma conversa de um grupo de comediantes do Rio, onde o Victor estaria então falando mal do Danilo. E de acordo com o Danilo, né, aquilo parecia ser justamente o tipo de atitude que na época faria o Sarro ganhar pontos com a galerinha ali da Beautiful People, que a gente sabe que não gosta do Danilo. A gente tava num jantar lá do Risorama, pós-Risorama, aí eu não vou falar nomes, mas tava na mesa todos os comediantes daquela noite, e aí o Diogo falou, meu, vamos ver aí, trazer gente nova pra fazer Risorama. Eu falei, cara, tem um cara bom, que eu gosto dele, chama Vitor Sarro. Traz ele no próximo Risorama que você não vai se arrepender, que o cara é bom e tal. Uma das pessoas que estavam na mesa falou, velho, eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Porque você tá aqui fazendo um lobby pro cara fazer show aqui e o cara tá nesse exato momento num grupo de comediante do Rio de Janeiro te xingando. É mesmo. Aí me mostraram. Aí eu vi, era o Vitor Sarro. Mas qual é o problema? Não era que tava me xingando. Mas teve uma época na minha vida que ganhava muitos pontos ir na rodinha da Beautiful People e falar que eu era racista, fascista, nazista, taxista. Eu era o maldito da comédia. Sim. Então, assim, não é que o cara tava me xingando, eu sou um bosta, eu não tenho graça, não é que... Eu estava exatamente dizendo o que aquelas pessoas da Globo queriam ouvir naquela rodinha, que eu sou racista, fascista, porra toda. Um cara que, inclusive, tava lá no Rio, porque eu também apresentei ele pro Comédia em Pé, pro Cláudio Torres, eu tinha que introduzir ele no stand-up. Aí eu fiquei meio puto, falei, porra, velho, eu tô aqui falando com o Diogo pra chamar o cara pro Risorama, ele tá nesse exato momento me jogando, ele tá me fuzilando na régua da Beautiful People pra ganhar uns pontinhos, tapinhando pra ganhar biscoito dos caras. Bom, ele contou que chegou ali a conversar com o Victor, né, sobre aquilo, que aparentemente os dois tinham até se acertado, só que depois de um tempo, segundo o próprio Danilo, né, o Sarro acabou meio que fazendo a mesma coisa de novo. Depois eu conversei com ele. Aí eu apertei a mão dele e ele falou, não, meu, desculpa, foi mal, foi mancada, meu, não vou mais fazer isso, tá certo, que puta, foi trairagem. Eu apertei a mão e falei, então deixa quieto, mano, vamos, toca a vida, nós é amigo, beleza. Sim. Aí passou um tempo, ficou modinha de novo, me chamaram dessas porra, aí ele tava de novo em outro grupo, falando, o Danilo é racista, meu, o Danilo não tinha o quê. Eu falei, vai tomar seu cu, velho. Em 2024, o Sarro foi ao Inteligência Limitada e voltou a contar o lado dele da história, disse que não fala com o Danilo há cerca de 10 anos e que já chegou a pedir desculpas. No próprio programa, inclusive, ele até leu essa mensagem aí de desculpas. Gentili? O Danilo Gentili. O Danilo é um cara que eu não falo há 10 anos já. É? É. Mas não fala, tipo, Não. se encontrar, não troca ideia, é isso? Não. E fica aqui o pedido público. O Danilo, eu não sei como o Danilo vai reagir. O Danilo realmente, não sei se vai me xingar, não sei se ele vai na rede social me xingar, me chamar de babaca e tal. Eu realmente falei mal dele, depois de um tempo que tava chateado pra caramba por ele não ter me ouvido, não ter falado comigo. Era um cara que eu fui muito grato, ele me ajudou muito, não tô fugindo dessa raia não. Mas errei e mandei a seguinte mensagem. E aí, Danilo, tudo bem? Depois, já fui pessoalmente pedir desculpa pra ele, tá. mas fiz questão de mandar de novo. Mandei, em 2020 agora. Mandei, mano, faz anos que não nos falamos. Vim aqui fazer há anos o que estou querendo. Nada que eu falei aqui talvez mude o sentimento que você tenha por mim, mas acho que preciso te mandar essa mensagem. Hoje eu estou com 31 anos, muito diferente do menino de 18 anos que você conheceu. Vim te pedir perdão. Acho que
Acho que desculpas você pede pra pessoas da qual você errou na vida, pra desconhecidos. Mas pra quem abriu as portas da vida, da casa, dos palcos, a gente pede perdão. Então peço perdão por não respeitar a confiança que você colocou em mim. E eu nem estou aqui pra debater o que eu errei ou não, esperando que você volte a ser comigo o que era antes. Eu vim aqui por simplesmente 2 motivos. O primeiro, que eu já falei qual é a tua desculpas. Eu sei que eu errei. Por algum momento me faltou bom senso, honestidade, falta de senso crítico e até uma possível falta de caráter com você. Não tô aqui pra me eximir de nada. Tô aqui única e exclusivamente pra te pedir perdão. Venho ao longo desses anos acompanhando você e, de coração, fico feliz pelas suas conquistas. A segunda é dizer que, mesmo diante de todos os meus erros, sou grato por ter me aberto as portas da comédia, grato por ter me permitido uma base grande para qual pudesse viver do meu sonho e de humor, que são stand-up, menos 12 anos depois. Então, volto aqui para dizer meus mais sinceros muito obrigado. Nada que eu fale aqui talvez mudará o que você sente, e talvez nunca mais sentaremos junto para almoçar, jantar, dar risadas, e nada que eu fale altere isso, mas quero seguir em frente com o coração em paz, e eu precisava dizer isso a você, porque foi muito importante para mim na comédia, porque você foi muito importante pra comédia e principalmente pra mim. Não soube retribuir, mas enfim, já tentei pessoalmente e talvez você não estava preparado para me desculpar. Não sei qual o tamanho da sua mágoa, ou da sua dor, ou do seu estresse, ou da raiva que lhe causei. Mas me desculpe se eu te causei qualquer sentimento ruim, antes ou até mesmo agora. Espero que você esteja bem e que esteja tudo certo na sua vida. Que você siga feliz tendo sucesso. No mais, se um dia quiser conversar e me ouvir pessoalmente, o que eu tenho a te dizer é que estou aqui para falar nos teus olhos o meu pedido de desculpas. Um grande abraço, Vitor Sá. Sobre a ordem dessas declarações é um pouco difícil porque existem muitos cortes. Pelo que parece, essa ida do Sarro ao Inteligência aconteceu antes do Danilo contar a versão dele no Ogro, e se foi isso mesmo, o Sarro provavelmente nem tinha visto ainda, já que o relato do Danilo foi bem detalhado. E a fala mais recente do Sarro saiu em maio no Pod Shape. Lá ele repetiu que ele e o Danilo não se falam há anos e disse que se o Gentili quiser resolver, ele tá aberto, tá? Mas só cara a cara. Ele também comentou ali a versão do Danilo e afirmou que não é totalmente verdadeira. Aí é um pouco difícil, né? Porque daí meio que um chama o outro de mentiroso. Em cada lugar que um vai, ó, ele falou que é mentira. Ou ele falou aqui, não, ele falou esse daqui, isso aqui é mentira. Cada um conta a sua versão. Esse ruído, esse desentendimento, eu acho um pouco difícil voltarem a se falar, né? Bom, assim, e se volta também, né? Nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Vai ser só, sei lá, é um colega que eu cumprimento, dou um joinha, mas não é um amigo que frequenta a minha casa, por exemplo. Bom, sinceramente, essa é uma amizade aí que eu gostaria até de ver reatado, porque o Sarro também, eu acho engraçado algumas coisas dele aí, né? E pensando agora também que o Sarro tá sempre no SBT, né? Não sei se ele é fixo lá no programa da Patrícia, mas ele sempre aparece lá no SBT. Então talvez tenha aí uma deixa pros dois voltarem a conversar. Patrick Maia. Pra quem não lembra, o Patrick Maia ele trabalhou com o Danilo Gentili lá no Agora é Tarde. Na época, o Patrick era um dos roteiristas do programa. O próprio Patrick já contou que o Danilo sempre deu muita força pra ele. Ele até chegou a alugar o apartamento do Danilo por um tempo. Ou seja, o Danilo, o Léo Lins e o Patrick, eles se conhecem há muitos anos e nesse meio do stand-up, mas nem isso, né, impediu que eles acabassem se desentendendo, e de um jeito bem pesado. Toda essa confusão começou justamente de novo aí por causa do caso envolvendo o Léo Lins. Em junho deste ano, quando saiu aquela condenação absurda de mais de 8 anos por discursos considerados preconceituosos, a mídia caiu em cima e o mundo da comédia virou um caos completo, né? O pessoal começou, né, a amassar o Léo Lins mesmo. Tinha gente dizendo que era censura e ao mesmo tempo tinha os que diziam que ele realmente tinha passado os limites. Ou seja, né, virou uma bagunça. E é aí que o Patrick Maia entra nessa história. Como eu disse, ele já conhecia o Léo há anos, tinha uma boa relação e mesmo assim soltou uma declaração que deixou muita gente aí do humor sem censura, né, bem irritado. E é claro, mexeu também com o Danilo, né, que a gente sabe que defende muito essa pauta. O Patrick afirmou que discordava da pena, mas que o comediante precisava se responsabilizar pelo que fala. E ainda mandou aquela frase que pegou bem mal, abre aspas, quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está na piada, então você não fez o seu trabalho direito. Eu acho que o que mais pega mal aí no caso do Patrick, cara, é porque ele era, assim, ele era amigo dos dois, né? Então ele tinha um contato, provavelmente o WhatsApp dos dois. Então, pra que fazer um vídeo chutando cachorro morto, sabe? Chutando cachorro morto entre aspas, né? A gente sabe que o Léo Lins, ele tá cagando pra cancelamento também. Mas o Léo Lins tava numa situação bem complicada, cara. Uma condenação de 8 anos aí. Então ele tava num down, né? Numa situação, uma parte ali mais baixa ali, onde ele tava tomando porrada de tudo quanto é lado. E aí vinha um cara que trabalhou com você. E beleza, ele não concorda com aquilo que você falou, ele acha até que você tem que ir pra cadeia mesmo. Mas vir na internet e acabar de te dar um chute, acabar de dar uma bica, você tá no chão, ele vai lá te dar uma bica, tem necessidade disso? Eu acho que não. Eu acho que, assim, por mais que ele discordasse ali, né, do Léo Lins, eu acho que vir na internet a público pra chutar cachorro morto, né, entre aspas, é coisa de filha da puta mesmo. Eu acho que ele tinha que vir, pelo menos,
trocar uma ideia com o Léo Lins. Pô, mano, ó, deixa eu falar pra você aí, minha posição, eu gosto. Ou então nem fala porra nenhuma, porque eram amigos, né? Então só vim pra querer, sei lá, ganhar uns biscoitos. Fez aquele vídeo dele horroroso, dele deitadinho assim, lendo algumas coisas, deitado, parecia que tinha um cara enrabando ele por trás. Negócio tenebroso, né? Nada a ver. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você tá em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você tá. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Quando alguém tem dúvidas de que lado você está na piada, você não fez seu trabalho direito. Primeiro de tudo, Patrick, você trabalha com comédia, não seja cínico. E você não tem dúvida nenhuma de que lado o Léo Lins está. Porque você conhece o Léo pessoalmente, você sabe como funciona o raciocínio e a construção de um texto de stand-up comedy, você sabe que o que se faz no palco não é necessariamente a opinião, mas sim uma busca por riso. Ou seja, você não seja cínico, você sabe que lado do Léo tá. Segundo o Danilo aí, aquilo foi uma filha da putagem, né? Por isso ele gravou um vídeo dizendo que ia responder a fala do Patrick, que na visão dele, o Patrick comentou o caso só pra ganhar um tapinha nas costas, né? Da galera que tá tentando sinalizar, né? Mais ou menos o que, sei lá, o que aconteceu com a Juliana, né? Em vez de realmente tentar ajudar o amigo. O Danilo rebateu aquela fala do Patrick também, né? De que a comédia aparece mais quando surge polêmica que quando gera riso, algo que, segundo ele, acaba sendo um verdadeiro desserviço ao gênero. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Ah, nossa, sério, Patrick? Vamos lá. Vou tentar pegar alguns exemplos aqui. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos uma vez fez uma piada com um tema considerado proibido, se fudeu. Todo mundo falou disso, repercutiu e repercute até hoje. Agora o Rafinha Bastos tem uma carreira internacional, você não vê isso repercutir. A culpa é do Rafinha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Fala de mim. E ele também rebateu a parte em que o Patrick falou sobre os filmes, né? O Patrick basicamente disse que no cinema não existe dúvida de interpretação, né? De que lado o diretor ali, o roteirista, ele tá. Só que o Danilo, ele mostrou que não é bem isso que acontece, tá? Parece que ele, se eu não me engano, ele até mostrou ali que o próprio Tarantino já sofreu bastante ali com essa militância quando ele faz, né? O Tarantino faz alguns filmes ali em que ele evidencia esse tipo de preconceito, de racismo, de um monte de coisa, né? Como obra de ficção. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com o papel que um ator desenvolve em um filme, onde ele interpreta, por exemplo, um racista. Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor tá em relação ao racismo. Nossa, sério? Vamos ver o que falaram aqui do trabalho do Tarantino em Django Livre. Olha lá. O Tarantino teve que se defender das acusações de racismo que ele sofreu por criar Django Livre. Olha como você é burro, Patrick, você não sabe o que você tá falando. Claro que o Danilo também falou sobre a parte em que ele diz ali, se existe dúvida sobre o lado em que você está, é porque você não fez o seu trabalho direito. Olha, quando as pessoas não sabem direito de que lado o Léo está, vai tomar no seu cu, cara. Olha o show do Léo Lins, olha o DVD do Léo Lins, tem milhares de pessoas na plateia, todas rindo, todas sabem de que lado o Léo tá. O Léo está num palco, falando bobagens, provocações, besteiras, absurdos, para que todos riem. Esse é o lado que o Léo tá. Por fim, o Danilo ainda disse que o Patrick só queria atenção, chamou ele de invejoso e traíra. Responsabilizar o Léo mesmo por ser racista. Invejoso. Você tem inveja. Você tá falando isso por inveja, não é por virtude, não. O Léo Lins, em um fim de semana, coloca em um teatro o que você não leva de público no ano inteiro. O Léo tá fazendo o trabalho direito. Quem não tá fazendo o trabalho direito é você. Você não leva público. Ele ainda contou que um dos motivos para abrir a própria casa de comédia, né, o My Fucking Comedy Club, foi por ter ido ao Clube do Minhoca, né, que é o do Patrick, e ouvir lá, né, que aqui não pode fazer tal piada. Então o Danilo decidiu criar um lugar onde pudesse fazer a piada que quiser, né, piada sobre qualquer coisa. Você sabe por que eu abri esse My Fucking Comedy Club? Porque um dia eu fui no Clube do Minhoca, o Comedy Club do Patrick, e quando eu cheguei no camarim, foram chamar a minha atenção que eu não poderia fazer algumas piadas lá dentro. Essas piadas aqui dentro não se faz. Aí eu falei, ah é? Então vai tomar no cu. É assim que é nisso que vocês estão transformando a cena da comédia? Vocês estão transformando a cena da comédia num puxadinho de uma agendinha, bunda ideológica? Então vai se fuder, eu vou abrir meu próprio Comedy Club. E abrir o My Fucking Comedy Club, tá bom? O Léo também soltou um vídeo sobre o assunto, né, reforçando a trairagem do Patrick. E aí ele faz esse vídeo, porque como eu falei, o problema não é a divergência de pensamentos. O problema é a falsidade. Porque esse show que me levou a uma condenação de 8 anos de cadeia, eu fiz este mesmo show no Comedy Club do Patrick. Isso poucos anos atrás. O mesmo show. Quando termina o show, o Patrick fala,
Cara, o show tá muito foda, mano, porra, o show tá pronto, puta ritmo, o show tá foda. Pessoas que na minha frente vão me dar um abraço e elogio, e na hora que eu estiver numa roda sendo linchado, vão lá dar uma bicuda junto, eu dispenso. O Patrick, pelo que lembro, né, teria respondido o vídeo do Danilo, tá? Mas eu não encontrei nada. Enfim, será que foi efeito Mandela? Ele nunca respondeu de verdade? Porque eu procurei esse vídeo e não achei em lugar nenhum, tá? Bom, na minha cabeça ele tinha respondido, mas não sei, comenta aqui. O Patrick chegou a responder o Danilo depois desse vídeo do Danilo? Porque eu realmente não sei. Rapaz, o Patrick mais tá sendo humilhado. Eu não vou falar mal hoje, não. A gente não vai falar mal. Não. Você viu? O quê? Ele disse que tacaram tinta na porta do Minhoca. Que ele tá sendo hostilizado por causa do vídeo do Danilo. E que é errado ele fazer um vídeo na internet e sabendo que o público vai lá hostilizar ele. Sendo que ele acabou de fazer isso com o Léo Lins. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Exatamente isso. E outra coisa também, né? Comentem aqui outros nomes, né, da galera que se desentendeu aí com o Danilo Gentili, né? Tem mais? Tem mais, eu acredito que sim. Comentem aqui quem for faltando que a gente faz uma parte 3, tá? Até o próximo vídeo, tchau.